Vamos explorar a história fascinante de Simão Zelote, um dos menos conhecidos mas igualmente importantes discípulos de Jesus. Neste vídeo, desvendaremos sua origem, seu papel entre os discípulos, suas ações e o legado que deixou. Prepare-se para uma jornada inspiradora através da vida de um homem cujo zelo pela fé o tornou uma figura notável no cristianismo. Simão Zelote, também conhecido como Simão o Cananeu, é frequentemente confundido com Simão Pedro, mas eles são pessoas distintas. Simão Zelote se destacou por sua paixão e fervor religioso, o que o diferenciou no grupo dos 12 discípulos. Originário de uma região onde o fervor pela causa judaica era intenso, ele trouxe esse mesmo ardor para sua fé em Jesus. Compreender quem foi Simão Zelote é mergulhar na história de um homem movido por uma intensa devoção, uma característica que moldou suas ações e escolhas. A origem de Simão Zelote, sendo chamada de Cananeu ou Zelote, já nos dá pistas sobre sua personalidade. Ele veio de um ambiente onde a resistência e a luta pela fé eram comuns, moldando um caráter resiliente e apaixonado. Essa paixão pode ser vista nas poucas mas significativas menções a ele nos evangelhos, onde sua presença é sempre associada à devoção e ao compromisso. Tal dedicação pode inspirar qualquer um de nós a encontrar e seguir com firmeza aquilo em que acreditamos, mesmo nas adversidades. Entre os discípulos, Simão Zelote se destacou não apenas pelo nome, mas pela essência de seu ser. Sua identidade estava intrinsecamente ligada ao seu zelo, um traço que transcendeu seu tempo e chegou até nós como exemplo de fé inabalável. Essa mesma fé que hoje, séculos depois, continua a ser uma luz guia para muitos que buscam um sentido mais profundo em suas vidas. Refletir sobre quem foi Simão Zelote é entender a importância de viver com propósito e intensidade. E assim, ao explorarmos a vida de Simão Zelote, percebemos que cada um de nós tem um pouco desse discípulo dentro de si. A busca pelo que é verdadeiro, a luta pelo que é justo e a paixão por aquilo em que acreditamos são legados que ele nos deixou. E por falar em legados, vamos entender melhor o que significa ser um zelote. O apelido zelote indica um fervoroso compromisso com a causa de Deus. Mas o que isso realmente significa? Vamos mergulhar no contexto histórico e cultural para entender o grupo dos zelotes e como a dedicação de Simão a essa facção refletiu em sua missão e ministério ao lado de Jesus. Ser chamado de zelote na época de Jesus significava muito mais do que um simples título, era uma afirmação de dedicação intensa e fervorosa. Os zelotes eram conhecidos por sua paixão ardente, muitas vezes, por suas ações radicais em defesa de sua fé e liberdade. Esse contexto histórico nos ajuda a compreender melhor a intensidade da devoção de Simão Zelote, refletida em sua vida e ações. Esse fervor, quando canalizado de maneira positiva, pode ser uma força poderosa na busca por justiça e verdade. Imagine viver numa época onde cada passo seu poderia ser uma declaração de resistência. Os zelotes viviam exatamente isso, e Simão, sendo um deles, carregava essa chama consigo. Não é difícil relacionar esse fervor com algumas situações atuais, onde vemos pessoas lutando pelo que acreditam, às vezes até arriscando suas vidas. A paixão de Simão Zelote pode nos inspirar a defender com coragem nossos valores e princípios, sempre com a visão de um bem maior. Esse compromisso intenso dos zelotes era, sem dúvida, uma faca de dois gumes. Por um lado, significava uma defesa intransigente da fé, por outro, poderia levar a confrontos e perigos constantes. Mas é essa mesma intensidade que muitas vezes move montanhas e transforma o mundo ao nosso redor. Simão Zelote nos mostra que, com a motivação correta, esse zelo pode ser direcionado para mudanças positivas e duradouras. Ao entendermos melhor o que significa ser um zelote, podemos refletir sobre como aplicamos essa mesma intensidade em nossas vidas. Será que estamos fervorosamente comprometidos com nossas causas? E se estivermos, como podemos canalizar esse fervor para um impacto positivo? Falando em impacto, vamos analisar mais de perto as passagens bíblicas que mencionam Simão. Simão Zelote não é amplamente mencionado nos evangelhos, mas suas aparições são significativas. Vamos analisar as passagens bíblicas que mencionam Simão, destacando suas interações com Jesus e os outros discípulos, e como ele contribuiu para o grupo de seguidores de Cristo. Nos evangelhos, Simão Zelote é mencionado de forma discreta, mas isso não diminui a importância de sua presença.
Uma dessas menções ocorre em Lucas 6:15, onde ele é listado entre os 12 discípulos escolhidos por Jesus. Embora breve, essa citação já revela a confiança e a escolha consciente de Jesus ao selecionar Simão para fazer parte de seu círculo mais próximo. Isso nos leva a refletir sobre como cada um de nós, mesmo que em papéis aparentemente menores, tem um valor imenso na obra maior de Deus. Outro momento em que Simão Zelote aparece é durante a última ceia, quando Jesus compartilha suas últimas horas com seus discípulos. Imaginem a cena, um grupo diverso de homens, cada um com suas particularidades e histórias, unidos por um único propósito. Simão estava lá, testemunhando momentos cruciais que moldariam a história do cristianismo. Essa convivência íntima com Jesus e os outros discípulos nos lembra da importância de estarmos rodeados por pessoas que compartilham de nossa fé e objetivos. As interações de Simão Zelote com Jesus e os outros discípulos, ainda que pouco detalhadas, mostram um homem comprometido e dedicado. Sua inclusão entre os 12 não foi por acaso, mas um reconhecimento de seu zelo e capacidade de liderança. Isso nos faz pensar: como estamos utilizando o nosso próprio zelo e dedicação em nossas vidas? Estamos prontos para responder ao chamado, assim como Simão fez? E assim, ao analisarmos essas passagens, podemos ver que mesmo as menções breves carregam profundidade e significado. A vida de Simão nos Evangelhos é um convite para vivermos com intensidade e propósito. E agora, vamos explorar mais a fundo o papel específico que ele desempenhou no ministério de Jesus. Embora Simão não seja tão destacado quanto outros discípulos, seu papel foi crucial no ministério de Jesus. Vamos explorar as possíveis responsabilidades e funções que Simão desempenhou, e como seu fervoroso zelo influenciou seu serviço e sua missão. Simão Zelote, com sua paixão e fervor, provavelmente desempenhou um papel vital no fortalecimento da fé entre os discípulos. Seu compromisso inabalável teria sido uma fonte de inspiração e encorajamento para seus companheiros, especialmente em momentos de dúvida ou adversidade. Esse tipo de apoio é essencial em qualquer grupo, pois ajuda a manter o foco e a determinação. Pense em como você pode ser essa fonte de força em sua própria comunidade ou grupo de amigos. O zelo de Simão também pode ter se manifestado em ações práticas e organizacionais. Talvez ele fosse um dos responsáveis por coordenar as atividades diárias, garantindo que tudo funcionasse de maneira harmoniosa. Esse tipo de liderança discreta, mas eficaz, é muitas vezes subestimada, mas extremamente crucial. No nosso dia a dia, ser um líder assim significa tomar a iniciativa de pequenas ações que, no conjunto, fazem uma grande diferença. Além disso, a dedicação fervorosa de Simão teria sido uma poderosa ferramenta de evangelização. Seu entusiasmo contagiante poderia atrair e motivar outros a se unirem à causa de Jesus. Essa capacidade de inspirar e mobilizar pessoas é uma habilidade valiosa que podemos cultivar, seja em nosso trabalho, em projetos sociais ou na vida pessoal. Encontre algo pelo qual você seja verdadeiramente apaixonado e veja como seu entusiasmo pode inspirar outros. Portanto, o papel de Simão no ministério de Jesus, embora não amplamente documentado, foi sem dúvida significativo. Ele nos ensina que, independentemente de quão visível seja nossa contribuição, a paixão e o comprometimento com nossa causa podem ter um impacto profundo. E falando em impacto, vamos agora ver o legado que Simão Zelote deixou. Após a ascensão de Jesus, cada discípulo seguiu um caminho único para propagar o Evangelho. Vamos descobrir como Simão Zelote continuou a obra de Cristo, as tradições e lendas que cercam suas atividades missionárias, e como ele é lembrado e venerado nas várias tradições cristãs. Depois da ascensão de Jesus, Simão Zelote, assim como os outros discípulos, dedicou-se a espalhar a mensagem do Evangelho. Segundo algumas tradições, ele teria viajado por regiões como a Pérsia e a África, levando a palavra de Cristo a povos distantes. Essas viagens missionárias, embora perigosas e exaustivas, mostram o comprometimento inabalável de Simão com sua missão. Ele nos ensina que a verdadeira fé exige sacrifício e perseverança, mesmo diante das adversidades. As lendas que cercam Simão Zelote são tão variadas quanto fascinantes. Em algumas narrativas, ele é descrito como um mártir, alguém que entregou sua vida pela fé que professava.
Essas histórias, embora nem sempre verificáveis, nos inspiram a considerar até onde estamos dispostos a ir por nossas próprias crenças. O legado de Simão é um chamado à coragem e à dedicação, virtudes que podemos aplicar em nossas próprias jornadas espirituais. Simão Zelote é lembrado e venerado em diversas tradições cristãs, cada uma celebrando seu zelo e compromisso de maneiras únicas. Em algumas culturas, ele é honrado como patrono de causas difíceis e desesperadas, um testemunho de sua fé inabalável. Essa veneração nos mostra que a vida e o exemplo de Simão continuam a ressoar ao longo dos séculos, inspirando gerações a buscar uma fé mais profunda e comprometida. Refletir sobre o legado de Simão Zelote nos leva a ponderar sobre o tipo de legado que queremos deixar. Sua vida foi uma demonstração de que o zelo e a dedicação podem ter um impacto duradouro. E por falar em impacto, que lições podemos tirar da vida desse fervoroso discípulo para aplicar em nossa própria vida diária? A vida de Simão Zelote oferece inúmeras lições de fé, dedicação e coragem. Vamos refletir sobre o que podemos aprender com seu exemplo, aplicando seus ensinamentos em nossa própria jornada espiritual e cotidiana. Uma das principais lições que a vida de Simão Zelote nos ensina é a importância do compromisso fervoroso com nossas crenças. Em um mundo onde a fé e os valores são frequentemente desafiados, manter-se firme como Simão fez é uma demonstração de verdadeira coragem. Podemos aplicar isso sendo mais dedicados em nossas práticas espirituais, como oração e estudo bíblico, ou em nossas ações diárias, sempre refletindo nossos princípios com integridade. A dedicação de Simão também nos inspira a sermos proativos em nossa fé. Não basta apenas acreditar, é necessário agir. Assim como Simão viajou e se sacrificou pela propagação do Evangelho, podemos encontrar maneiras de servir e impactar positivamente nossas comunidades. Seja através do voluntariado, do apoio a causas sociais ou do simples ato de compartilhar palavras de encorajamento, cada ação conta. Outro ensinamento valioso é a importância da comunidade e do apoio mútuo. Simão Zelote estava entre os 12, um grupo que, apesar das diferenças, estava unido por um propósito comum. Em nossa jornada, é essencial cercar-se de pessoas que compartilhem de nossa fé e valores, formando uma rede de suporte e encorajamento. Juntos, podemos enfrentar desafios e celebrar vitórias com mais força e alegria. Por fim, a vida de Simão nos lembra que o verdadeiro impacto vem do zelo e da paixão com que vivemos nossa fé. Cada um de nós tem a capacidade de ser uma luz na vida dos outros, exatamente como Simão foi. A história de Simão Zelote é um testemunho poderoso de compromisso e fervor espiritual. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a buscar uma fé mais profunda e ativa. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras sobre os discípulos de Jesus e outras figuras bíblicas. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e fé. Até a próxima!